Nós tivemos uma transição de gerações um tanto quanto conturbada. Nós ainda temos placas de vídeo da geração anterior sambando por aí no mercado, com GTX 1060, com RX 580, mas as placas superiores da NVIDIA, as placas que ficavam logo acima da GTX 1060, já não são mais encontradas, pelo menos novas para serem compradas. Por isso, você vai ter que decidir entre os modelos da nova geração, mas eu devo comprar uma GTX ou eu devo comprar uma RTX? Qual dos modelos vai resolver o meu problema? Principalmente se eu estiver pensando em rodar em Full HD com uma alta taxa de FPS, com um alto nível de detalhes. Bom, para tentar responder essa sua pergunta, eu estou testando aqui hoje a RTX 2060 e a GTX 1660 Ti. Qual será a melhor proposta para você? Com mais de 20 anos no mercado internacional, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para seu computador. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Com o lançamento de modelos RTX e depois de modelos GTX, você pode ter ficado um pouco confuso, então eu vou tentar te ajudar a entender esse mercado. Bom, nós tivemos primeiro o lançamento das RTX, e a RTX de entrada, se é que pode se chamar assim, mas a RTX menos cara é a RTX 2060. O modelo tem 6 GB de suporte a Ray Tracing e DLSS através dos RT Core e através dos Tensor Cores. Basicamente, nós temos um modelo que tem um desempenho na casa de uma GTX 1070 Ti. Então a gente tem uma placa capaz de entregar altas taxas de FPS em 1080p e em 2.5K, com uma pequena ressalva que vai ficar para o fim desse vídeo. Do outro lado, nós temos uma GTX 1660 Ti. E aí você fala, pô, mas não tinha mudado de GTX para RTX? É o que todo mundo tinha pensado, que a NVIDIA tinha aposentado as GTX, mas não, ela trouxe as GTX e, como elas tradicionalmente já eram na geração anterior, não trazem nenhuma parte dedicada do hardware para Ray Tracing ou DLSS. Não temos RT Cores e não temos aqui os Tensor Cores. Ela também é Turing, ela está na mesma arquitetura e na mesma litografia da RTX 2060 e ela também traz os 6 GB de VRAM, assim como a RTX 2060, com a diferença que ela não suporta Ray Tracing e DLSS. Calma, filho, calma. Não é com você a coisa ainda, fica na sua aí. Então, se nós temos aqui duas placas de vídeo com 6 GB de VRAM, ambas voltadas para Full HD, a 1660 Ti também, em alguns casos até recomendada para 2.5K, qual delas escolher? Até agora não resolveu nenhum problema. Ambas têm apenas um conector de energia de 8 pinos, ambas têm 6 GB de VRAM e ambas estão na faixa de desempenho que eu preciso. Bom, a diferença entre elas basicamente é uma diferença de desempenho além de recursos. Assim como a RTX 2060 está na casa de desempenho de uma GTX 1070 Ti, nós temos uma GTX 1660 Ti que está na casa de desempenho de uma GTX 1070. Então com isso fica mais fácil de a gente entender qual é o gap, qual é a diferença de desempenho, né, o intervalo de desempenho entre essas duas placas. É só você pegar o entendimento que você já tinha da geração anterior. Nós teremos basicamente a diferença de desempenho de uma GTX 1070 para uma 1070 Ti. Em alguns casos isso acaba até estreitando um pouco devido à proximidade delas em desempenho e também vai depender muito do setup para qual você está pensando. Então, como eu fiz um teste especificamente desses dois modelos os comparando, eu resolvi fazer um setup mais realista para quem está pensando em montar um PC para Full HD. Eu testei aqui com o Ryzen 5 2600 com Cooler Box em estoque, com uma X370 Taishi, 16 GB de memória Ballistics, 2.400 MHz sem overclock, um SSD de 240 GB da Team Group, um HD de 1 TB da Western e uma fonte GX 750 da Cooler Master. Eu realizei os testes em alguns jogos mais atuais, alguns mais antigos, em DirectX 11 e DirectX 12, para a gente tirar uma conclusão.
Basicamente, nesse setup, em alguns momentos você vai notar aí que nós temos a limitação por parte do CPU. Às vezes por conta de características da engine do jogo, às vezes por conta de características do processador, por clock mais baixo, por IPC e, independente disso, nós temos algumas limitações nos jogos. Por exemplo, em Assassin's Creed Odyssey, que é um jogo que exige bastante de CPU e que o Ryzen 5 2600 não consegue empurrar tantos frames. É um jogo que realmente não é muito otimizado, o que se repete também em outros games da franquia Assassin's Creed. O que acontece também no Far Cry 5, que apesar de rodar numa boa performance com o Ryzen 5 2600, em alguns momentos você vê que falta um pouco de CPU para conseguir empurrar a GPU até o limite. Por outro lado, nós temos GTA V, que é um jogo que o processador consegue empurrar bem, mas mesmo assim sobra a placa de vídeo nesse preset que nós estamos utilizando. E a gente vê que em alguns momentos a limitação é por conta do CPU. Mas se você está comparando as duas placas de vídeo, por que você está colocando um cenário onde o CPU está limitando? Porque basicamente é o que você vai encontrar na sua casa. Eu coloquei o Ryzen 5 2600 como exemplo, mas podem ser outros processadores que vão limitar o seu desempenho. Você vai ficar limitado pelo desempenho do CPU. Também reflete uma realidade de muita gente que vai rodar em 60 Hz, ou seja, apenas os 60 FPS no Ultra serão o suficiente. Eu não testei no cenário de 2.5K ainda porque é um cenário onde eu quero comparar com a GTX 1070 Ti. Eu já trouxe comparativo para vocês aqui da RTX 2060 e da GTX 1070 Ti e a gente vê que em alguns momentos a GTX 1070 Ti acaba sendo melhor que a RTX 2060 justamente pela diferença de VRAM. E é só por esse motivo que eu não recomendo você montar um setup para 2.5K com essas placas. Talvez até para Ultra Wide você consiga empurrar bem, mas em algum momento com uma RTX 2060 ou com uma GTX 1660 Ti você vai encontrar limitações por conta da VRAM, já que nós temos uma resolução mais alta. Existem formas de contornar isso, diminuindo ali a quantidade de detalhes que podem influenciar na utilização ou na alocação de VRAM, mas aí já é uma situação onde você está meio que se adaptando ao cenário. Essas placas são mesmo voltadas e pensadas para Full HD com uma alta taxa de FPS. Em cenários onde você consegue extrair o máximo de FPS, onde isso é importante para você, ou seja, caso você tenha um monitor com uma alta taxa de frequência ou caso você precise da quantidade máxima de FPS por algum motivo astral, a RTX 2060 vai entregar um pouco mais de FPS do que o que você está vendo nesse cenário e vai aumentar um pouco essa diferença em relação à GTX 1660 Ti. Por outro lado, num cenário mais realista, onde você vai ter um CPU como esse na casa dos R$1.000, no máximo com um i5 8400 ou com um Ryzen 5 2600, 2600X, 1600 ou 3600, você vai ter esse tipo de desempenho. Exceto pelo 3600, porque eu não testei ainda, né? Então corta a parte do 3600. Em relação ao consumo, a gente tem uma diferença, obviamente, em relação aos dois modelos, principalmente se você está utilizando, por exemplo, com todo o potencial e com o Ray Tracing da vida, você vai ter uma utilização e um consumo um pouco maior na RTX 2060, enquanto que na GTX 1660 Ti você vai ter um consumo menor. Uma coisa que eu notei aqui nos testes, obviamente que a gente não consegue tirar parâmetros disso, como uma RTX 2060 Founders Edition e uma GTX 1660 Ti Custom, porém dá para entender um pouquinho como funcionam os chips e a GTX 1660 Ti trabalhou muito fria. Esse modelo da Gigabyte é um modelo básico e de entrada e mesmo assim ele trabalhou muito frio e silencioso. O que é curioso porque mesmo frente a uma GTX 1660 que eu já testei aqui, ela traz um funcionamento mais tranquilo, mais silencioso, com um nível de ruído menor e com uma temperatura menor. Então, realmente é um chip bem interessante. A GTX 1660 Ti também se torna uma boa custo-benefício e uma alternativa mais interessante quando você coloca ela num cenário mais realista, ou seja, dentro de um setup onde você vai mais ou menos até a casa dos 100 Hz, 120 Hz e que você tem um processador que consegue empurrar mais ou menos essa quantia de frames. Mesmo em alguns cenários onde o CPU acabou limitando, como Assassin's Creed e Far Cry 5, nós tivemos alguma diferença de desempenho em favor da RTX 2060 e, como eu disse para vocês, em alguns cenários a gente vai ter uma RTX 2060 superior, como em Metro. Em Metro Exodus nós tivemos uma vantagem significativa para a RTX 2060, o que faz toda a diferença, já que nós estamos falando da diferença entre rodar em 40 e 60 FPS. Nós estamos falando da diferença de rodar entre 80 e 95 FPS
Por exemplo, eu considero que a GTX 1660 Ti é realmente um modelo interessante para se analisar na compra, assim como a RTX 2060. Em alguns momentos você consegue encontrar modelos da RTX 2060 próximo do preço de modelos da GTX 1660 Ti, mas é a diferença entre pegar um modelo mais caro da GTX 1660 Ti e um modelo mais básico da RTX 2060. Você vai ter que analisar dentro do seu setup, dentro das suas necessidades, o que vai ser mais importante. Se você realmente precisa desse desempenho extra da RTX 2060 em relação a 1660 Ti, que no meu ponto de vista já é um bom modelo para 1080p. Nesse cenário, eu gostaria de saber por que eu não falei nada do Ray Tracing. Não sei. Você deve estar se perguntando isso. Bom, na verdade eu não falei nada do Ray Tracing, primeiro porque eu quero comparar o desempenho em games tradicionais, por assim dizer, com rasterização normal, sem nenhum tipo de efeito extra como o Ray Tracing ou com as vantagens do DLSS, porque a RTX 2060, no meu ponto de vista, na minha análise, não é uma placa de vídeo interessante para Ray Tracing. É uma placa que obviamente vai rodar melhor Ray Tracing do que qualquer GTX, vai em alguns casos conseguir entregar uma boa experiência em Ray Tracing, mas eu não diria que é uma boa você comprar a placa pensando nisso. Afinal, é uma placa com alto custo para você jogar com Ray Tracing em 1080p. Como eu disse para vocês, é uma placa voltada para 1080p. Porém, quando você pensa no desempenho geral, ela traz uma alta taxa de frames em 1080p sem nenhum tipo de efeito ativado. Então, vai da consideração do comprador. Se para você é importante ter os efeitos e as últimas tecnologias, o acesso ao Ray Tracing, obviamente a RTX 2060 é a melhor escolha, já que a diferença de preço dela para a GTX 1660 Ti não é tão grande quando você coloca isso na cesta de compras. Nós temos visto aumentar o número de jogos com Ray Tracing de forma bem lenta, infelizmente, mas eles estão aparecendo. E futuramente nós veremos como uma RTX 2060, que hoje tem dificuldades para rodar um Battlefield 5 com Ray Tracing, precisando de vários ajustes, um Metro, os demais jogos, vamos ver como que ela se sai futuramente. Mas, de pronto, a análise que eu posso trazer para vocês é em relação ao desempenho tradicional, por assim dizer, e nós temos aqui duas ótimas opções. Quero saber de você, entre essas duas placas, qual delas você escolheria ou qual escolheu, se para você faz a diferença o Ray Tracing ou se você prefere investir um pouco menos e pegar um modelo com um desempenho tradicional, pagando um pouquinho menos. Deixa aí nos comentários. Eu quero saber também de você, se você quer ver mais testes e mais comparativos da 1660 Ti e da RTX 2060 por aqui. Deixa a sua sugestão nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!